Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a Comuna de Paris. Então, se você quer entender o que aconteceu para a Comuna de Paris acontecer, o que foi a Comuna de Paris, quais são as consequências da Comuna de Paris e por que ela é um símbolo na história europeia, continua assistindo esse vídeo e não esquece que lá no @historizandotati no Instagram tem mais conteúdo para você. De Comuna de Paris, a gente tem que entender o contexto, o que estava acontecendo para essa comuna acontecer aí em Paris. Na verdade, a gente tem aí por volta do ano de 1870 a Guerra Franco-Prussiana acontecendo. E essa Guerra Franco-Prussiana que vai envolver os franceses e essa Prússia que seria na verdade a Alemanha. Exatamente isso. O processo da Guerra Franco-Prussiana é justamente a última guerra, a última batalha aí que os alemães vão enfrentar para de fato ter a unificação da Alemanha, a unificação do Estado alemão. Por isso, a gente já falou dessa guerra aqui no ponto de vista alemão, no vídeo de unificação alemã. Se você quiser, eu vou deixar nos cards. Agora a gente tem que entender o lado francês. Porque se a Prússia vence a guerra, consequentemente, a gente tem uma derrota francesa e essa derrota francesa vai ocasionar diversas consequências para a França, incluindo a Comuna de Paris. Durante então uma batalha chamada Batalha de Sedan, Napoleão III, que a gente também já viu essa figura aqui nos vídeos de Revolução aí de 1848, essa figura do Napoleão III, ele vai ser um prisioneiro da Prússia durante esse processo. E graças a isso, essa emboscada toda, ele vai ser obrigado a assinar a rendição da França na Guerra Franco-Prussiana. Porém, os franceses não vão aceitar essa rendição, não vão aceitar essa derrota, ainda mais que essa derrota vai incluir muitos prejuízos, e é por isso que muitos franceses, contrários ao Napoleão III e a essa atitude do Napoleão III, vão formar a chamada Terceira República, exatamente isso. Tiram aí o poder de Napoleão III e declaram uma Terceira República. Primeira República, a Revolução Francesa, vai ter uma república nesse período. Segunda República é a própria república que o Napoleão III vai assumir. E a Terceira República vai ser a retirada desse Napoleão III e aí colocada outra liderança, essa figura de liderança. Vou deixar aqui na tela para vocês o nome dele e a imagem. E nessa Terceira República Francesa se define a manutenção na Guerra Franco-Prussiana. Então existe aí essa tentativa de vitória em cima da Prússia. Porém, mesmo com essa manutenção, o exército francês continua com várias derrotas e vários prejuízos e várias mortes, é claro. E com isso, a Terceira República Francesa também decide abandonar o barco, também decide aí assinar a rendição. E essa rendição não é nada mais, nada menos como uma das maiores humilhações que a França já passou. Por quê? Existe perda de territórios, muito prejuízo, esses territórios são importantíssimos, que é a região de Alsácia e Lorena, com vários recursos naturais importantes para a França. Também tem a coroação do Kaiser alemão no Palácio de Versalhes, e isso é considerado uma das maiores humilhações. Também aí vai nascer esse sentimento de revanchismo francês, sentimento esse que vai fazer muita diferença na Primeira Guerra Mundial. Se você não conhece essa história da Primeira Guerra, tem vídeo aqui no canal também sobre, vou deixar nos cards para vocês. Então, tudo isso como consequências negativas para a França. Vendo tudo isso, muitos grupos populares na França vão ficar insatisfeitos, mais especificamente em Paris. E vários operários, proletários
que tinham grupos fortes se formando na França, e especificamente em Paris, vão se reunir e vão conseguir tomar o poder da cidade, vão conseguir tomar as questões políticas, as questões econômicas de Paris e formar o que a gente conhece como a Comuna de Paris em março de 1871. Exatamente isso. Devido a todas essas consequências, devido ao medo desses operários de sofrerem mais ainda devido a essa derrota, já que muitas das vezes com os impostos aumentando, quem sofria mais essas consequências eram os próprios operários. Com tudo isso acontecendo, eles se reúnem e conseguem tomar tanto as forças de produção parisienses quanto o próprio poder político parisiense. E esses operários vão contar com a ajuda da Guarda Nacional Parisiense, que é como se fosse a polícia de Paris naquele momento. Então, durante um curto período de tempo, os operários de Paris conseguiram aí tomar o governo dessa capital tão importante para a França. Lembrando que boa parte desses operários tinham influências anarquistas, socialistas, comunistas, ideias essas muito fortes na Europa durante o século XIX. E também não só isso, mas eles faziam parte de um grupo chamado de Primeira Internacional Socialista. Esses grupos, essas internacionais que existiram, inclusive a primeira, a segunda internacional, até mesmo a terceira, esse grupo de internacional socialista é justamente reunião de vários operários, de vários grupos comunistas e socialistas de várias partes da Europa. Então, se reuniam para justamente aí ter definições de quais ações desses grupos de operários iam realizar. Logo, esses operários já tinham um senso de organização e já tinham influências muito fortes para tomar essa atitude de tomar o governo parisiense. Com o cerco da cidade de Paris por várias barricadas e a ajuda da Guarda Nacional, esses comunardes, que seriam aí os líderes dessa Comuna de Paris, vão tomar várias mudanças e várias atitudes dentro desse governo que vai ser considerado um governo paralelo, porque a Terceira República da França ela não acaba, mas ao mesmo tempo em Paris, que é a capital aí, uma das cidades mais importantes da França, existe esse poder, digamos, paralelo. E esse poder vai tomar várias atitudes na cidade aí parisiense, como, por exemplo, a diminuição do preço dos aluguéis ou até mesmo o aumento do prazo para pagamento desses aluguéis, porque naquele momento muitos tinham dificuldades em pagar os altos preços dos aluguéis parisienses. Tem também a redução da jornada de trabalho, até mesmo a tomada aí das lideranças fabris. Você tem a sindicalização das pessoas e a legalização dos sindicatos desses operários. Tem também a questão do salário mínimo, muito importante, uma das exigências mais importantes aí dos movimentos trabalhistas naquele momento no século XIX. A abolição do trabalho noturno, a igualdade de gênero, fazendo com que as mulheres também participassem aí dessas reuniões, dessas políticas da Comuna de Paris. E não só isso, mas tiveram também seus salários igualados com os operários homens, então tanto mulheres quanto homens com o mesmo salário. A separação entre igreja e Estado, a questão do Estado laico, e toma cuidado, porque quando a gente fala Estado laico, não quer dizer que seja um Estado ateu. O Estado ateu é quando proíbe questões religiosas, mas o Estado laico faz com que você tenha liberdade religiosa e o Estado não vai adotar nenhuma religião oficial. Então, por exemplo, em nenhuma escola pública pode se ensinar alguma questão religiosa específica. E até mesmo a adoção de um calendário laico, calendário esse que também foi adotado lá na Revolução Francesa. Existe também a educação pública, secular e obrigatória, que é exatamente a secularização, é exatamente essa questão da separação com relação à igreja, e vai ter aí em todo mundo ter acesso a essa educação. Tem o tabelamento de preços, principalmente com relação a produtos alimentícios, justamente para todo mundo conseguir ter acesso a esses produtos.
Existe aí os artistas dominando os teatros e os prédios públicos que não eram utilizados seriam ocupados, seriam utilizados. E também, como eu disse, essa questão do controle das fábricas, das indústrias pelos próprios operários, pelo próprio proletariado. Então, são várias dessas atitudes que incluem até mesmo a abolição da pena de morte. Várias delas vão ser tomadas durante a Comuna de Paris. Porém, tudo isso não vai durar muito tempo, mesmo porque soldados franceses, o exército francês se une até mesmo ao exército prussiano, exatamente isso. Mesmo com a derrota, a Prússia topa ajudar e a Alemanha topa ajudar os franceses a acabar com essa Comuna de Paris, mesmo porque a gente tem que lembrar do temor que a burguesia tinha aí com relação a essas ideias socialistas, comunistas e anarquistas e o espalhamento delas. Então, por isso que a Alemanha também vai ter o interesse em acabar com a Comuna de Paris. E aí reúnem esses dois exércitos com o apoio das burguesias. E é por isso que a Comuna de Paris vai ser massacrada, porque o número de soldados era infinitamente superior se comparado aí ao número dessa resistência na Comuna de Paris. Tanto que esse momento vai ficar conhecido como Semana Sangrenta, porque vai ser realmente um massacre em cima desses parisienses, em cima desse operariado parisiense. E após 72 dias, em maio do mesmo ano de 1871, se coloca aí fim na Comuna de Paris. Mas Tati, por que uma experiência tão curta, tão pequena, menos de 3 meses, é tão importante para a história tanto francesa quanto europeia? Bom, é a partir da Comuna de Paris que se percebe a força dos grupos operários, a força dos grupos populares. Porque eles conseguem se reunir, conseguem se organizar acima de tudo, porque todas essas medidas, tudo que aconteceu durante o processo da Comuna de Paris tinha uma organização específica. Então, esses operários conseguem aí se organizarem politicamente, se organizarem economicamente para realizarem o governo da Comuna de Paris. E todas essas experiências são extremamente importantes, tanto para a consciência de classe do operariado, para esse operariado perceber o que eles conseguem fazer e a força que eles têm quando se unem, ou até mesmo a força que eles têm nos processos políticos. E não só isso, mas até mesmo a atenção aí dessa burguesia que estava aí ganhando muita força no século XIX, vai ficar mais receosa com relação a esse grupo de proletários, de operários. Lembrando também que vai ser a primeira vez na história aí em que esses operários vão conseguir de fato ter o poder político nas mãos, ter essas organizações políticas nas mãos e até mesmo ter uma maior participação política. Então essa consciência também envolve uma consciência política dessas classes populares. E não só isso, mas também é o primeiro registro de uma experiência de influência comunista, socialista, anarquista, vai ser a chamada Comuna de Paris de 1871. Por isso, essa Comuna de Paris, mesmo durando pouco, já é perceptível aí a grande influência na história tanto da Europa quanto do mundo. Bom, se você gostou desse vídeo, já curte ele. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita. Tem uma questão sobre a Comuna de Paris que já caiu no Enem PPL. E se vocês quiserem um vídeo sobre a questão da semana, que tá rolando toda semana aqui no canal, exclusivo sobre essa questão da Comuna de Paris, já comenta aqui embaixo para mim que eu posso fazer esse vídeo especial para vocês. Não se esquece que lá no @historizandotati tem mais conteúdo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima. Bom, da Europa